Bom, vamos orar para nós iniciarmos então? Senhor nosso Deus e nosso Pai, eterno, poderoso e grandioso Senhor, nós estamos aqui diante de Ti agora e queremos Te louvar e Te agradecer porque o Senhor preparou este momento para nós estarmos aqui na Tua presença, para juntos estudarmos a Tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade que nós temos, pela rica oportunidade que nós temos de Te conhecer, de ter um relacionamento contigo, Senhor. Obrigado pela tua revelação a nós, Senhor. E nós queremos te pedir ainda que o Senhor continue se revelando, se mostrando para nós, Senhor. Nós estamos aqui para aprender mais de ti, mais das tuas coisas. E queremos te pedir, Espírito Santo, que tu nos ilumines neste momento. Que traga sobre nós a iluminação acerca da tua revelação, para que nós possamos ser edificados. Tudo isso, Pai, nós te pedimos para a honra e para a glória do teu santo nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, pessoal, semana passada, então, nós terminamos, né, falando sobre a tribulação. E ao final da tribulação, nós ainda vamos falar algumas coisinhas que vão acontecer na tribulação, né? Porque, lembrando, né, a tribulação é um período de 7 anos, é o cumprimento da 70ª semana da profecia de Daniel, a última semana, e cada dia representa um ano, então 7 dias, 7 anos. O que vai acontecer durante a tribulação, né? Antes da tribulação, a igreja vai ser arrebatada, a igreja vai ser tirada da terra, e aí então se inicia o que? A tribulação. Os 3 anos e meio primeiros da tribulação serão anos de paz e de bênção, né? O anticristo vai reinar durante a tribulação. E ao findar esses 3 anos e meio, Israel vai olhar para o anticristo e vai reconhecer o anticristo como o anticristo. Por quê? Porque ele vai tomar o lugar de Deus no templo, ele vai querer ser adorado como Deus, né? E aí Israel vai olhar para ele e falar assim: opa, peraí, né? Esse cara é o anticristo, né? E aí então ele vai começar a perseguir Israel, né? E aí tem os desdobramentos aí até o final da tribulação, e depois da tribulação, então, acontecem algumas coisas que nós vamos ver hoje. Suzana levantou a mão? Já? Que rápido. Oi, a paz. Pois é, né? Já começaram as Bora. perguntas. Deixa eu te falar. Não, aproveitando que você está falando isso, que você lançou o quiz a semana passada, né? E, Certo. e aquela questão do quantos anos duraria a tribulação, eu coloquei 3 anos e meio, pensando que a primeira metade é justamente desse tempo de paz e tal. Mas para fins teológicos é 7 anos e pronto. É 7 tudo anos. considerado tribulação. Isso, 7 Tá. anos. Eu acho que eu até comentei isso semana passada, né? Alguns teólogos chamam os últimos 3 anos e meio de a grande tribulação. Por quê? Porque vai ser aquele período realmente em que o anticristo vai se rebelar e vai perseguir a todos que se opuserem a ele, né? Então, assim, as pessoas fazem, alguns teólogos, tá? Fazem essa diferenciação. Eles chamam os 7 anos de tribulação, só que os 3 e meio últimos, eles chamam de a grande tribulação. Mas, assim, de um modo geral, a gente chama de tribulação, tá certo? É, não se atentem tanto a isso, porque, assim, uns usam de um jeito, outros usam de outro. É, qual que está certo? Os dois estão certos, tá bom? Ali era mais para uma questão didática mesmo, né? Porque senão ia ter que explicar, sabe, aquela coisa e tal. Mas são 7 anos, tá? Se você falar, a tribulação dura 7 anos, não tem problema, tá certo? Mais alguma dúvida, pessoal? Ou podemos realmente entrar já no assunto de hoje? Podemos, né? Então vamos lá. Deixa eu projetar para vocês.
Vamos lá, então. Quando a igreja for retirada da terra, vai acontecer o quê? Vai surgir o anticristo. Tá certo, pessoal? O anticristo, ele vai surgir primeiramente como um homem de paz, como um homem de bem, como um homem que vai trazer a paz mundial, tá? E aí os textos bíblicos que nós temos para falar sobre eles, o primeiro deles é a primeira epístola de João 2,18, que diz assim: filhinhos, esta é a última hora. E como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que é a última hora, tá? Aqui tem uma coisa interessante, né? Porque ele fala assim: o anticristo vem, e também agora que muitos anticristos têm surgido, né? A linguagem de João aqui, pessoal, todos aqueles que se opõem a Cristo e ao governo de Cristo, eles são considerados também anticristos, né? Mas assim, lembrando, a minha câmera caiu de novo. É só um minutinho, pessoal. Deixa eu ligar minha câmera aqui de novo. Tá uma prova na minha vida esse negócio aqui. Vamos lá, vamos ver. Peraí, um minutinho, deixa eu ver o que está acontecendo aqui, pessoal. Oh, Jesus amado. Isso nunca aconteceu, é a primeira vez, né? Puxa vida, caiu mesmo a minha câmera, eu não consigo usar. Peraí, pessoal, um minuto só. Eu vou entrar pelo celular para não perder a conexão, tá? E eu vou entrar pelo meu celular e eu saio aqui e vou entrar de novo, tá? Segura aí um pouquinho que eu já. Pronto, pessoal, agora foi, agora voltou. Voltou. Então, deixa eu projetar de novo para vocês. Pronto, vamos lá. Né? Então, assim, a gente tem o anticristo mesmo, né? Que é o cara lá de Apocalipse. E a gente tem esses muitos anticristos que João fala, que são todos aqueles que se opõem a Cristo e ao governo de Cristo, tá? Em menor escala. Aqui, lógico, né? Mas João fala sobre isso, porque a gente vai ver que o anticristo também pode ser um sistema de governo. Tá? Então, todo sistema de governo que se opõe ao governo de Cristo, que é o governo teocrático, é também considerado como um tipo de anticristo. Tá? O outro texto, segundo aos Tessalonicenses 2, de 1 a 12, diz assim: irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com ele, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente do seu modo de pensar. Nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. O dia do Senhor, pessoal, é também chamado na Bíblia de a vinda do Senhor, tá?
ninguém de modo nenhum os engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus, tá? Então, pessoal, aqui a gente vê o quê? A gente vê Paulo falando no nosso Tessalonicenses sobre quem? Sobre o anticristo, tá bom? E uma coisa interessante nesse texto é que, olha só, ninguém de modo nenhum os engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. O maior sinal, pessoal, do arrebatamento da igreja e da vinda do anticristo, do surgimento do anticristo para a tribulação, não é um grande avivamento, como todos pensam, é uma grande apostasia, como nunca antes aconteceu. Apostasia é o abandono da fé, tá? Então, quando Cristo estiver às portas para buscar a sua igreja, quando o anticristo estiver pronto para se revelar, para reinar, quando a tribulação estiver prestes para acontecer, o grande sinal mesmo será o quê? Será uma grande apostasia, um grande abandono da fé, como nunca antes houve. Tá? Continuando, vocês não lembram que eu costumava lhes dizer estas coisas quando ainda estava com vocês? E agora vocês sabem o que o detém, para que ele seja revelado a seu tempo. Porque o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Aquele que agora o detém, que detém quem? Detém o anticristo, do que de reinar. Aqui, pessoal, há diferentes interpretações sobre quem é que detém o anticristo, tá? Se é a igreja ou se é o Espírito Santo, tá certo? Contudo, tanto a igreja quanto o Espírito Santo serão tirados da terra no arrebatamento. E aí, por isso que diz assim, ó, quando aquele que o detém será tirado, ele vai se revelar. Tá? Ó, então será revelado o rico, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca. Quando isso? Isso vai ser no final da tribulação, certo? E destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. O amor de quem? O amor de Cristo, o amor de Deus. É por este motivo que Deus lhes envia a operação do erro, para darem crédito ao que? A mentira. Eles vão acreditar na mentira. A mentira de quem? A mentira do anticristo. A fim de serem condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer onde? Na injustiça. Tá? Diga, Cíntia. Eu tenho uma dúvida que você falou que quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo também vai ser tirado da terra. Certo. Isso são estudos ou eu tenho como comprovar isso? Isso é, Porque como que vai haver salvação? isso é conjectura. Tá? Ah, A salvação na tribulação, ela se dará por meio da entrega da vida em nome de Cristo. Tá? Por quê? Porque a gente não tem um texto explícito que fala que o Espírito Santo será tirado. Né? tá. Porque eu entendo que, para mim, assim, eu não sei se eu estou certa, tá? Que o Espírito Santo, de certa forma, teria que ficar para que houvesse salvação, porque, não sei, tá? Se eu estiver errada, você me corrija, por favor. Uhum. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Entende? Eu acho que a ação do Espírito Santo também, talvez, tudo bem, é uma escolha, mas eu acho que talvez o Espírito Santo poderia ter um Que conhecimento, de certa sim, forma. sim, Eu tô certa. eu entendo bem, assim, isso geralmente gera mesmo dúvida para a gente, né? Porque a gente pensa assim, é o Espírito Santo que nos convence, é o Espírito Santo que nos cela e tal. Porém, no período da tribulação, nesses 7 anos, o Senhor ali, ele vai lidar diretamente com Israel. Tá? A igreja vai ser tirada da terra. Né? A gente até tinha falado sobre isso. Né? Não haverá uma nova possibilidade de arrebatamento. O arrebatamento já aconteceu. Certo? Esse período de 7 anos
Deus ele vai usar para tratar especificamente com Israel. Será um trato com Israel, em que ele vai restaurar Israel, entendeu? Então, nesse período de 7 anos, eles vão se salvar como? Dando a sua vida, entendeu? Lutando contra o anticristo e dando a sua vida. Aí, assim, eles vão ter que morrer em nome de Deus para realmente serem salvos, né? Então, Ana Júlia, esse versículo, peraí, deixa eu abrir aqui. Esse versículo está falando para os gentios, tá? Por quê? Porque realmente quando a igreja for tirada e o Espírito Santo subir com ela, porque não tem igreja sem Espírito Santo, né? Entendeu? Tanto que assim, a igreja, a noiva, estará com Cristo nas bodas, né? Então, assim, buscar enquanto se pode achar, é porque assim, a porta da salvação ainda está aberta, né? Nós ainda poderemos viver o arrebatamento. Depois de uma vez a igreja arrebatada, a possibilidade de arrebatamento não tem mais. A salvação na tribulação será dando a sua vida, entendeu? Entregando a sua vida, tá? Nesses 7 anos específicos, tá certo? Mas isso são conjecturas, a gente não tem textos explícitos falando sobre isso, tá? Ficou claro, Cintia? Sim, obrigada. Vamos lá, vamos prosseguir então. Ó, o anticristo. A expressão utilizada por João para anticristo no grego é anticristos, né? Refere-se a um líder político cujo governo terá um alcance mundial. Então, assim, o anticristo, ele não vai reinar só em uma parte do mundo. Ele vai reinar no mundo inteiro. É por isso, pessoal, que muitas vezes quando a gente ouve falar assim, na Europa estão falando de uma moeda universal, aí a gente fala assim, olha, isso é um preceito do anticristo, né? Por quê? Porque terá um governo mundial, uma moeda mundial, uma ordem mundial, né? Ele fala, deixa eu ver, bora, quem levantou a mão? Daniel, diga, Varjão. Varjão, tá aí, rapaz, saudade de você nessas aulas, hein? Saudade. Paz, pastor. Tá me ouvindo bem? Sou de fone. Tô sim, pode falar. Só uma dúvida sobre isso que perguntaram. Eu pensei aqui. Se não tem, tipo, um versículo explícito falando isso não acaba sendo meio que uma teoria ou algo do tipo? Sim, sim. É a teoria que a nossa igreja segue, que é o dispensacionalismo. Entendi. Beleza. Entendeu? Entendi. E falando sobre isso, né, pessoal, nós temos o dispensacionalismo e o aliancismo, né? O aliancismo trabalha com as alianças, o dispensacionalismo trabalha com as dispensações. Fora isso, nós temos as visões do arrebatamento, né? Os pré-tribulacionistas, que são os que creem que a igreja será arrebatada antes da tribulação, os mesotribulacionistas, que creem que a igreja será retirada no meio, e os pós-tribulacionistas, que creem que a igreja será tirada no final da tribulação, né? Para os pós-tribulacionistas, não tem esse problema. Por quê? Porque como a igreja passará pela tribulação, o Espírito Santo ainda estará aqui. Então não tem esse problema de como se dará, né? Os dispensacionalistas, então, o dispensacionalismo, que é a doutrina que a nossa igreja segue, diz que a igreja será arrebatada antes da tribulação e que no período da tribulação as pessoas serão salvas entregando a sua vida em favor de Cristo, né? Ao se rebelarem contra o anticristo, tá bom? Mas pessoal, são conjecturas, e tanto de um lado quanto do outro, tá? É por isso que eu volto a falar para vocês, escatologia é um campo bem complicado, né? Por isso que eu tenho vindo com bastante calma, assim, né? Hoje é o nosso 5º encontro sobre escatologia, só para vocês verem, né? A gente vem vindo com bastante calma, assim, por causa disso, tá? É uma teoria mesmo, Varjão, tá bom? Deixa eu Beleza. ver. Obrigado, pastor. A Raquel escreveu aqui. Isso, Raquelzinha, é isso sim. É quando
Cristo vier para reinar no milênio, tá? Entre o final da tribulação e o milênio, ali Cristo vão acontecer algumas coisas ali. O finalzinho da tribulação ali para começar o milênio, tá? Cristo é a volta triunfante de Cristo, que a gente chama. Aí Cristo ali volta com a igreja e com os santos do Antigo Testamento, tá? E ali ele vai destruir. Aí ele vai destruir o anticristo, tá? O anticristo e o falso profeta. A gente vai ver isso, tá? E Satanás vai ser aprisionado, certo? A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Então, ó, vamos lá. Ele vai fazer prosperar o engano. Por quê? Porque ele vai enganar todo mundo. Ele vai dizer que ele é o Messias, e ele vai enganar, pessoal, a ponto dele ser adorado. Tá? Então, ele vai fazer o engano prosperar, o engano vai reinar. Lembrando que em João 8,44, Jesus disse que o pai da mentira é o diabo. Né? Então, a mentira que vai reinar. Tá? Ele vai negar a perfeita humanidade de Cristo, ele vai dizer que, na verdade, Jesus não era 100% humano. Tá? Ele vai proferir palavras contra o Altíssimo, ou seja, ele vai blasfemar de Deus. Ele vai promover a abominação da desolação, que Daniel fala, tá? E alguns outros profetas do Antigo Testamento também falam. Aqui dizem que ele vai profanar o templo, porque ele vai sentar no lugar de Deus para ser adorado. Ele influenciará os que habitam na terra de tal maneira que ele será adorado como um Deus. Aí, pessoal, quando isso acontecer, quando ele for adorado como Deus, Israel vai olhar para ele e vai falar assim: esse cara não é o Messias, esse cara é o anticristo. E isso vai se dar quando? No meio da tribulação, 3 anos e meio. E aí, o jogo vai virar. Entendeu? Vamos lá. O termo anticristo só aparece nas cartas de João. Tá? Primeiro, a de João 2:18 a 22 e 4:3. E segundo, de João 7. O termo anticristo pode ser aplicado tanto ao indivíduo como ao sistema que ele representa. Por quê? Porque ele vai enganar as nações a ponto das nações se virarem contra Israel. Tá? Que, inclusive, é uma pergunta do nosso quiz, que vai estar depois no nosso Instagram. Certo? Na batalha do Armagedon, Satanás vai lutar contra quem? Tá? A gente vai responder daqui a pouco. Tá certo? Então, ó, o anticristo é um homem que vai tentar usurpar o lugar de Deus e o homem que enganará os habitantes na terra. Tá? Só que o anticristo, ele não estará sozinho. O anticristo tem uma tríade satânica. E aqui você pode ver realmente uma tentativa de copiar a Deus. Tá? Uma tentativa de copiar a Trindade. Só que ele não tem condições, porque ele não se compara ao nosso Deus. Então, olha só, nós teremos o anticristo, que é a besta que emerge do mar, Apocalipse 13:1. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Tá? Por quê? Porque ele vai blasfemar contra Deus. Né? Os diademas, os chifres, é porque ele vai reinar sobre as nações. Tá? E aí, o falso profeta, a besta que subiu da terra. Apocalipse 13:11. Vi ainda outra besta emergir da terra. Tinha 2 chifres, parecendo como cordeiro, mas falava como o dragão. E Satanás. Tá, pessoal? Por quê? Porque assim, ó, o anticristo virá na autoridade de Satanás. E o falso profeta, ele vai fazer sinais diante do anticristo, no poder também de Satanás e na autoridade do anticristo. E é por isso que eles vão fazer o quê? Por isso que eles vão enganar as nações. Porque as pessoas vão olhar para o falso profeta fazendo sinais e maravilhas diante do anticristo, que vai reinar sobre toda a humanidade, e vai achar que o anticristo é o Messias. Né? Como se o falso profeta fosse o Espírito Santo. Só que quando Israel olhar para ele, reconhecer ele como anticristo, eles vão ver que, na verdade, ele é o anticristo, o falso profeta. O falso profeta, eles estão onde? No poder de Satanás. Tá? Então, essa é a tríade satânica que vai reinar durante o quê? Durante a tribulação. E aí a tribulação que são os 7 anos, pessoal. Porque mesmo no tempo de paz, quem estará reinando serão eles.
será um tempo de paz, mas será uma paz enganadora, apenas para que eles ganhem autoridade perante as nações. Tá? E aí eles vão trazer o quê? Eles vão trazer o número da besta. Né? A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhe seja dada certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de ser humano. E esse número é 666. Apocalipse 13, 16 a 18. O que o anticristo vai fazer? Não é? O anticristo, que é também chamado de besta, porque é uma das bestas de Apocalipse 13, ele vai marcar as pessoas. E aí, pessoal, entram aquelas teorias que nós já vimos muitas, né? Ah, estão desenvolvendo em tal lugar um chip que você coloca na mão, e aí com esse chip você pode fazer transações bancárias, e você pode comprar, e esse é o número da besta e tal. Na verdade, pessoal, nós não sabemos o que será, tá? O que nós sabemos é que aqueles que tiverem o número da besta gravados ou na sua mão ou na sua testa, terão a liberdade para viver, para comprar coisas, para fazer negócios, tá? Para adquirir coisas. Aqueles que não tiverem o número da besta, esses serão perseguidos. Então, assim, vai ter... Pessoal, eles não vão conseguir comprar alimento, aqueles que não tiverem o número da besta, porque eles não estão marcados, então eles não pertencem ao quem? A quem? Ao anticristo. E esses serão extremamente perseguidos. A Bíblia diz que será um tempo de dor como nunca antes houve. Um tempo de perseguição como nunca antes houve. Tá? Sobre esses. Em que período? Os últimos 3 anos e meio. Que as pessoas também chamam de a grande tribulação. Tá? Lembrando, não se apeguem a isso, novamente, tá? Deixa eu ver, peraí, quem foi que... O Bruno levantou a mão primeiro ou a Ana Júlia escreveu primeiro? Ô, Bruno, eu vou ler o da Ana Júlia primeiro, tá? Eu aprendi no colégio que pode ser uma forma de pensar e algo que você tem que abdicar para trabalhar. Pode ser? Então, Ana Júlia, é uma conjectura também, tá? Porque quando a gente fala de anticristo, o anticristo vai ter uma forma de governo, né? Então, quando o João fala de anticristos que já surgiram, ele está falando ali de governos que se opõem a Cristo realmente. E nós temos hoje, pessoal, países em que é proibida a pregação do evangelho, né? São sistemas do anticristo que já estão surgindo, tá? Então, assim, pode ser, mas vai ser uma coisa que vai impedir completamente aqueles que não se renderam ao anticristo de terem alguma possibilidade de até comprar comida, tá? Por quê? Porque vai ser uma perseguição muito grande mesmo. Diga, Bruno. Paz, pastor. Eu tô com uma dúvida aqui. Na escola dominical, a gente está tendo aula sobre o livro de Daniel. E certo. Nesse domingo, a gente teve uma aula que falava sobre o capítulo 7, e tem uma passagem que ele diz exatamente isso, e eu fiquei com uma dúvida. Ele fala sobre assim, que a parte que ele diz que ele estava olhando, tendo a visão, e ele viu os animais, e aí, dentre esses animais, ele viu o último animal, que aí ele coloca aqui. Daniel 7 e 8. E estando considerando as pontas, eis que subiu ele outra ponta diante das 3 pontas primeiras e foram arrancados, e eis que essa ponta havia olhos como os olhos de homem e uma com boca que fala grandiosamente. Essa parte, pelo menos o pastor estava explicando, que se referia ao anticristo. E quando você puxa no estudo teológico desses animais, ele se refere à besta como o Império Romano. Então, seria certo comparar que, por exemplo, o anticristo viria de Roma e, por exemplo, poderia ser até mesmo um papa do meio religioso que influenciaria mundialmente? Bruno, eu não acredito nessa interpretação.
tá? Sabe por quê? Porque o Império Romano não está inserido nessa parte do livro de Daniel. Ele está aqui, quer ver, ó? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Pastor, enquanto você procura, só para tirar dúvida, complementando a pergunta dele, Hum, essas visões que ele teve não foi decorrente ao período que ele teve a visão, que era tipo o Império Babilônico, aí depois o Medo-Persa, e aí depois o Romano, e não exa necessariamente trazendo para hoje. Aí ele exatamente. teria que levar para Apocalipse, né? Para Isso, exatamente. Eu ver aqui, ó. Deixa eu só achar que está certinho. Daniel 2:31 diz assim, ó: O Senhor, ó Rei, estava olhando e viu uma grande estátua. Essa que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé, bem na sua frente. E a aparência dela era terrível. A cabeça era de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas eram de ferro e os pés eram, em parte, ferro e em parte barro. Aqui está inserido o Império Romano, tá? Porque aqui a gente tem o Império Persa, né? O Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Grego, o Império Assírio, o Império Grego e depois o Império Romano, tá? Então, Bruno, a linha que eu sigo é que o Império Romano ele está inserido em Daniel 2, e não em Daniel 7. E aí é uma visão de Daniel que já se cumpriu. Mas aí a revistinha da CPAD está errada. Então, rapaz, aí a gente vai entrar numa coisa bem complicada. Entendeu? Então, Porque, pelo que eu estudei, o capítulo 7 faz alusão à visão de Nabucodonosor no capítulo 2. E, assim, traz um contexto para Apocalipse, sim, mas eu também não entendo dessa forma, que isso, é porque trazendo o Império isso, Romano. isso, porque se for assim, Bruno, a gente vai ter que achar que a Igreja Católica é a Grande Babilônia. Entendi. É que no caso, no domingo, foi justamente essa lição. Por isso que eu fiquei com essa dúvida, até anotei para perguntar. Porque o pastor lá explicou, ele falou justamente que se referia ao anticristo e que esses chifres